Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer essa análise do quarto episódio da segunda temporada de Pacificador. Um episódio muito mais tranquilo, né? Sem muita coisa gigante, né? Mas que foi muito importante pra gente já pegar algumas referências aí do DCU. A gente também já perceber, né, alguns detalhes aí de o que a gente deve ter daqui pra frente dentro da série, né? E as decisões finais do próprio Chris. Então, vamos pro vídeo. Bom, vamos começar já falando, né, que o episódio já começa nos mostrando 35 anos atrás. Exatamente, galera. Bom, ali a gente já consegue ver algumas coisas esquisitas, né? Tanto aquele alien que a gente vê 35 anos atrás e como a descoberta daquele portal dimensional. Primeiro que a gente vê ali que o Chris tá junto com o seu irmão, o Keith, né, caçando com o seu pai, e eles estão caçando um alien, né, aquele alien muito esquisito, um alien que parece muito até aquela raça daquele alien rato, que a gente vê aquele outro alien, né, jogando naquele incinerador ali dentro daquele portal extradimensional ali do Pacificador. Pode ter alguma coisa a ver, mas eles estão caçando um alien esquisito normalmente, como se não fosse nada, né, pra eles aquilo ali já é normal, provavelmente, não, é o que parece, né? E o detalhe interessante, além, né, do pai do Chris ser mais uma vez otário e babaca com o Chris, só porque o Chris estava pedindo piedade pelo alien que não fez nada, né, mas a cabeça foi explodida, eles acham a grande porta dimensional. Aí a gente começa a se questionar, será que todos os outros, né, pais do Chris, das outras dimensões, também encontraram a porta dimensional? Ou eles tiveram a capacidade de criar aquilo ali? Provavelmente eles encontraram também, e deve ser por isso que só existem 99 dimensões ali dentro, né? Possivelmente nem todas são relacionadas ao Pacificador. Talvez só 2 pais de Chris tenham achado aquela porta dimensional, o do universo principal e o da Terra da vida perfeita do Pacificador. A gente não sabe se as outras dimensões são realmente de outros pacificadores, né? As outras dimensões podem ser simplesmente entre aliens. Por que aquela porta dimensional existe? Pode ser justamente por causa disso. Essa porta dimensional tem essa existência dela por causa, né, dos aliens. Provavelmente é um meio de locomoção daqueles aliens que a gente já viu que rodam ali dentro daquela sala dimensional. O alien que foi morto pelo pai do Chris. Então provavelmente essas portas são de aliens, mas é estranho a gente ter outra porta relacionada ao Pacificador. Agora a gente começa a entender por que o próprio Pacificador estranhou aquela porta ali. Então a gente não sabe se só existem essas 2 portas que são de universos com pacificadores, ou, né, se todas as outras portas também têm outros pacificadores. Voltando agora para os tempos atuais, a gente vê ali, né, aquela conversa muito interessante, muito engraçada, que eu gostei pra caramba, do Economos com o mestre Judoka e o Red Will, né, Red Saint Will. E aí ele é chamado, né, até de Will chupa-rola pelo próprio Economos, né? O Economos tá completamente puto com todo mundo ali. Ele tá puto com a situação em si, né, pô? Ele tá tendo uma aliança com o Wild e também com o mestre Judoka, pô. O cara tá, obviamente, né, completamente puto. E aí o Wild chama, né, o mestre Judoka de chinesinho. Isso por ele ter traços asiáticos, né? O que é uma clara xenofobia ali. Mas, né, o próprio mestre Judoka fala que ele não é chinês, que ele é do vietnamita, né? Ele é do Vietnã, que também é um país asiático. Então, né, tá ligado. E é o que o Wild também fala depois, né? Ele pergunta, não é daí que vem, né, os chineses, né? O cara é um completo idiota bananão, né? E aí o próprio Wild chama o Economos de Hagrid, fazendo obviamente referência ao Hagrid de Harry Potter, né? Por causa da barbona, dele ser grande, né, e tal, fazendo essa piada, né? Também é mencionada a piscada ali do Flanagan, né? Que ele dá lá pro Economos no episódio onde ele tá falando no telefone ali com a Sasha Bordeaux. E aí a Sasha até questiona por que daquela piscada. E ele tenta reverter a situação, mas não consegue. Mais uma vez mostrando a completa idiotice dele, né, pô? O cara tenta reverter situações loucas toda vez e ele inventa umas desculpas absurdas, igual de não ser uma águia, e ser um papagaio, ser um pato, né? Não faz sentido isso aí. Mas, né, vemos que a Argus vai invadir de fato ali a casa do Pacificador. E é nesse momento que o Pacificador pega aquela caixa que ele pegou há 35 anos atrás, que pertencia àquele alien, né? A gente até então não sabia o que aquela caixa fazia,
fazia, mas depois a gente descobre, né? O Economus avisa pro pacificador e é o momento certo para ele conseguir fugir, né? Isso porque a consciência pesou no Economus, cara. Ele não vai deixar fazer a Argus fazer alguma coisa com o seu amigo. Vemos a luta do Mestre Judoka contra o pacificador, a revanche, né? O pacificador leva a melhor de novo, cara. Que doideira. Mestre Judoka só tem uma função: ser bom em luta. E ele acaba perdendo mais uma vez pro pacificador. Mais uma vez ele fica apagado ali no meio de uma floresta e a gente só vai ter o desfecho dele no final do episódio com ele acordando no meio da estrada, né? Bom, a águia primitiva é o Wiggly. Não tem nada a ver com isso, né? O Economus salva a vida do Wiggly ali quando o Wild vai atirar nele, né? Ele bate a cara ali na testa e acaba que o Economus jogando ali o Wild na pedra e ele bater na cabeça foi o suficiente pra ele conseguir encontrar a localização não só do Wiggly, mas também do pacificador, né? A gente conseguiu perceber isso também. Mas não, o Wiggly não é a águia primitiva como ele falou. Apesar da desculpa que o Economus deu pra ele, foi o suficiente pra ele entender que sim, o Wiggly era a águia primitiva e talvez essa desculpa nem colhe, nem exista essa questão toda que o Wild falou, né? Era só uma desculpa pra ele poder caçar mais águias, né? Vemos também que tem como mover o portal, e essa é a grande função daquela caixa do pacificador. Ela consegue mover o portal de um local para o outro. Isso explica como o Alien, né, se locomovia de uma dimensão para outra, né, com um tipo de porta ali. A gente não sabe como que ele se movia sem ter uma porta, mas isso também não é muito importante, mas é interessante a gente ver que aquele portal consegue se mover. Durante a conversa dentro da casa do pacificador, o Economus chama o Mestre Judoka de Bulbasauro, né? O Bulbasauro de lutas de artes marciais ali, né? E é obviamente uma referência ao Pokémon Bulbasauro, que já teve por referência a Pokémon em episódios passados, no episódio 2, se eu não me engano, né? A gente também teve o próprio pacificador ligando para a Adebayo, né, mandando uma mensagem ali para ela ir buscar ele, até porque ele só confia na Adebayo no momento e também só tem um vigilante com ele. Então ele acaba contando tudo sobre o portal dimensional, sobre ter outra dimensão com o pai dele, com o irmão, né? Ele conta sobre tudo para ela, ele abre a boca e ele tá certo, porque ele precisa de ajuda. A Adebayo menciona que ele tava vendo seu pai fantasma. Isso é uma referência também à primeira temporada, onde o Chris realmente vê, né, um fantasma do seu pai ali no último episódio, se eu não me engano, né? A gente vê também, durante ainda a conversa do Economus com a Sasha Bordeaux, que ele tá tentando enrolar a Sasha pro pacificador conseguir mover o portal, né? E a Sasha fala que ele já hackeou a CIA com 14 anos. Isso é um detalhe interessante. O Economus é muito inteligente e é por isso que ele foi recrutado para a Argus, né, galera? A gente também vê o pacificador movendo o portal de fato. Aquela cena dele indo na casa, né, abandonada do seu vô, no meio da floresta, e ele acaba conseguindo mover o portal, dá tudo certo, e ele vai colocar as portas ali com o vigilante, como deu a entender ali no final do episódio, né? Mas ele já foi achado pelo Wild, e eu vou chegar lá daqui a pouco, né? Vemos que o Rick Flag Sr. vai atrás da Hurkat. Isso porque, né, além de toda a ligação que provavelmente ele sabe que a Hurkat teve com o seu filho, como a gente viu no episódio passado, é o momento certo para ele jogar uma proposta para ela conseguir o seu cargo de volta em alguma inteligência governamental, né? Algum meio ali de alguma organização de inteligência governamental. Ele vai até a casa dela e a gente vê a conversa dos dois, mais uma vez mostrando que os dois têm já uma ligação e eles já se conhecem. Isso prova provavelmente que ele já sabe também de todo o rolo que ela tinha com o seu filho. Ele menciona que quebrou as costas. Isso é uma referência à série de Comando das Criaturas, quando as costas dele é quebrada de fato pelo cara de barro. Aquela cena, né, da luta com o cara de barro. Cara de barro que vai ganhar filme, né? Ano que vem, mais ou menos aí um ano que falta pro filme, né? Já fiz vídeo aí de cara de barro ontem, inclusive, pra vocês, sobre as filmagens, tem muita coisa saindo, vale a pena você ver, eu vou deixar aí no card pra vocês. E é uma referência, né, a ele ter quebrado as costas em Comando das Criaturas. Ele também faz uma referência sobre Pocolistão, que foi, né, todo o lance que a gente viu ali na série de Comando das Criaturas. E ele fala também sobre a Amanda Waller, né, que ele ficou nas merdas da Amanda Waller, da mesma forma que a Hurkat também ficou em Corto Maltese, né? Ele fala que ela tá na lista negra da Waller, isso por causa de toda aquele exposed da primeira temporada, de todo o lance das borboletas, né? E por isso que a Amanda Waller colocou a Hurkat na lista negra dela. E ela não consegue mais emprego em nenhum tipo de inteligência do governo. E é por isso que o Rick Flag Sr. coloca ela pra caçar o pacificador. É a única forma dela conseguir conceito e conseguir um emprego. E ela vai escolher o emprego do que a amizade, e a gente já viu isso aqui, né? Ainda na conversa do pacificador com a Adebayo questiona muito
inteligente, né? Se tem um pai e um irmão seu naquela dimensão, tem você também. E ele conta tudo, joga merda no ventilador de vez. Fala que matou a sua própria versão porque foi legítima a defesa. De certa forma, ele não mentiu, né? A sua versão otária babaca da dimensão da vida perfeita atacou ele primeiro sem querer conversar nem nada. Então foi legítima defesa, né? Mas ela também fala um negócio interessante. Da mesma forma que o pacificador ficou a vida inteira sem, né, o Keith como seu irmão, o Keith daquela dimensão também vai ficar sem o seu pacificador. E ele fez uma merda gigantesca com isso, né? Ele colocou um trauma desnecessário na vida do seu irmão. Tudo bem, o seu irmão já é mais velho, né? É muito diferente do trauma do pacificador que ele teve na sua infância. A gente vê a Adebayo também falando que o seu lugar é aqui. O lugar do Chris não é em outra dimensão. Deus quis que ele ficasse nessa dimensão por alguma razão. Talvez porque ele consegue ser bom para os seus amigos. A sua vida é perfeita do jeito que é e ele precisa aceitar isso. Só que antes dele aceitar isso, ele precisa ter uma certeza, que é encontrar com a Hurgat. Ele vai perguntar para ela de vez se eles têm uma chance. Se ela falar que não, ele vai morar de vez na vida perfeita dele daquela dimensão, né? A gente vê que ele vai tentar se encontrar com ela e é esse o grande encontro que vai dar a merda, galera. A Hurgat não liga mais pra nada. Ela já largou de mão a amizade de todos eles. É por isso que o Economos fica decepcionado com ela no final do episódio. Ela dá localização para Argus e todos os agentes da Argus vão para aquele parque. Por incrível que pareça, é o mesmo parque que o pacificador conversou com a Hurgat da vida perfeita no episódio passado. Ela chega ali, tá esperando ele, mas ele não tá chegando. O Rick Flag Sr. até tá meio encucado, achando que ela mentiu pra eles ali, mas ele vai chegar. A gente termina o episódio justamente, né, com ele pegando o carro, indo até lá, caindo na armadilha, provavelmente, coitado. E ele deve cair. Isso vai ser o suficiente pra ele se decepcionar ao máximo com a Hurgat, porque ele achava que teria alguma chance, mas vai cair numa armadilha, e é a forma perfeita dele, obviamente, ir para a vida perfeita dele viver lá. Pra gente finalizar, o que o Will, né, tava fazendo, aquela seita indígena dele, cara, aquela seita nativa que ele tava fazendo, o que era aquilo ali, cara? Vamos lá, a gente questionou os métodos do Wild, né, do Hades and Wild, dele conseguir achar as águias e ele ser um grande caçador de águias, mas isso acabou sendo verdade, né? Aquela pedra que bateu na cara dele quando o Economos jogou ele foi o suficiente pra ele pegar o seu sangue e conseguir fazer o desenho de uma águia naquele chão. Ele se veste, né, como um nativo americano, um indígena mesmo, né? E ele vai fazer ali aquela sua seita e ele consegue, né, abrir um leque com um poder meio primitivo dentro de si, um poder animal, um poder selvagem, e ele consegue encontrar o Wiggly e a localização do pacificador. Isso também tem precedentes nos quadrinhos, o Hades and Will tem esses mesmos poderes nos quadrinhos, e um detalhe interessante é que o seu poder não é limitado a ele, é um poder conjunto, um poder que é em coletivo com dois outros personagens, o Homem-Animal, que ainda não apareceu aí no DCU, né, mas pode ser referenciado, e o próprio Mutano, exatamente, o Mutano dos Jovens Titãs. O filme dos Jovens Titãs já está sendo produzido aí no DCU, né, com o roteiro da Ana Nogueira, então a gente pode ter alguma ligação disso futuramente. O Mutano já teve o Mutano da série dos Titãs, que não tem nada a ver com o universo aqui do DCU, né, aquela série antiga dos Titãs, antiga não, né, aquela série que a gente teve dos Titãs aí. O Mutano também já mostrou esse seu poder de ligado ali com a natureza animal, né? Mas a gente ainda não tem menção nenhuma de um Mutano no universo aqui do DCU, no universo principal da DC, né? Mas a gente pode ter isso sendo mencionado, até porque esse poder do Hades and Will é em conjunto com o Homem-Animal, com o Mutano e até com o Freedom Beast, né? A Besta da Liberdade. Um personagem que a gente também viu na série dos Titãs, né? Que não tem ligação nenhuma com o DCU, mas, né, que já apareceu também no mural da Sala da Justiça aqui no DCU. O Freedom Beast já apareceu, então a gente pode ter alguma relação por meio desse poder do Red Sand Will, né, tanto com o Homem-Animal, com o Mutano ou com o Freedom Beast. A gente pode ver isso aparecer em algum momento. Comenta aí o que vocês acharam desse episódio, se vocês pegaram alguma outra referência que eu não consegui pegar, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada!